Salve galera, que quem fala é o Dax, mais episódio de Ark Flame. E bom galera, hoje nós iremos fazer uma pequena reforma aqui na base, não na base em si, mas sim no entorno da base, para começar a organizar ela. Como vocês devem ter visto já, que a minha base tá uma bagunça e eu simplesmente odeio isso e jogar aqui tá meio complicado. Então eu vou começar a organizar tudo hoje e proteger essa base um pouco melhor. Nós temos aqui Carnotauro, Reg, que precisa ser abatidos, então vou abatê-los também, para conseguir XP e tudo mais. E nós vamos fazer uma reforma aqui na base para organizar criaturas aí, para fazer boss, genética e tudo mais. Então vamos tentar organizar um pouco essa base, porque assim não dá, né? Eu vou pegar aqui algumas criopods já, porque eu vou ter que começar a movimentar algumas criaturas, movimentar algumas coisinhas e farmar também. Inclusive, eu já vinha farmando há alguns dias atrás aí, então eu tenho uma boa quantidade de material já farmado, mas obviamente nunca é suficiente para fazer as reformas, porque vai quebrar e refazer algumas coisinhas. 10 portões, tem aqui pilares, tetos, fundações, mas como vocês sabem, isso aqui nunca é suficiente, porque vai quebrar e refazer algumas coisinhas, então sempre tem que refazer construções. Aqui na base eu quero fazer alguns locais, alguns repartimentos, inclusive até para oves, eu já tenho aqui muita oves aqui na estufa, então eu não quero deixar elas aqui não, tá? Vou fazer um localzinho para elas ali. Talvez eu não decore o local por enquanto, mas eu vou decorar depois no futuro. Eu até encontrei uma ovis preta ali que eu vou domesticar também, é um macho de ovis, então depois eu vou domesticar. E vamos lá. Eu não sei se vai demorar muito tempo para fazer isso, mas certamente vai demorar. E nós temos um problema aqui, que além da superlotação na minha base, nós temos também a invasão. Aqui, por exemplo, não tem proteção nenhuma, é ligado diretamente na montanha, então as criaturas caem. E ali na frente também as criaturas caem às vezes. Criaturas como o Tiranos, Carnotauro, às vezes ela consegue, sei lá, bugar e passar por cima aí dos espinhos. Para quem constrói, sabe que nós temos um probleminha nas construções que é, quando você coloca muita coisa ligado, interligado, começa a quebrar. Então aqui a minha base tem muito pilar, muita fundação. Caso eu comece a construir a expansão diretamente, estando colado na base, vai começar a quebrar pilar, quebrar parede. Isso realmente é um bug que nós temos aí por superlotação. Então, por exemplo, eu vou construir aqui, ó, provavelmente utilizando teto e pilar. Caso eu quebre algum pilar, ou até mesmo ao colocar algum pilar, na minha base pode se quebrar alguma parte. No caso, os pilares são os itens mais delicados que nós temos nas bases, que é o detalhe, né, que nós costumamos utilizar. Eu vou ter que limpar aqui a base, limpar aqui vegetação, pedra, porque a minha base tem algumas partes que estão obstruídas, então eu tenho que fazer isso. Mas esse aí não é o problema. O real problema vai ser organizar as criaturas que eu quero ter ainda e também começar aí a pegar e abater as que eu não quero. Então isso vai ser realmente um problema. Vou pegar aqui um pouco de material, colocar nas argentadas, vamos começar a construção e eu explico um pouco melhor para vocês conforme eu for construindo. Olha só. Acabei de fazer aqui uma pequena limpeza aqui na base, para vocês verem como é que vai começar a expansão. Como eu havia dito, eu não posso construir a expansão diretamente estando ligado na base, porque vai quebrar pilar, quebrar parede, e a minha base o que mais tem é isso, detalhes, né? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é, primeiramente, marcar para ficar retinho a expansão, depois quebrar, e quando tiver todo acabado de construir, eu vou lá e ligo uma base na expansão que eu vou fazer. Desse lado direito eu vou fazer um local para colocar o Wyvern, que no caso são os Wyverns de raio para eu farmar. E primeiramente o que eu vou fazer é colocar uma fundação aqui. Colocar mais uma fundação aqui e agora sim eu posso começar a construir. Eu vou quebrar essa fundação aqui, ó. E eu vou construir agora aqui toda a expansão que eu preciso fazer retinho, tranquilo, sem problema algum. E depois que tudo tiver acabado de construir, eu vou lá e ligo na base, tá? Então, basicamente, é isso que eu vou fazer para não ter problema algum. Nós vamos começar aqui construindo, como eu disse, um local para colocar os Wyverns. Então, vou colocar aqui ó, com 1 de altura, colocar com 3 de expansão e aqui eu vou colocar uma rampa, tá? Não se preocupem. Para construir teto, é a mesma questão para construir ponte, tá? Coloca um pilar, salta um teto e coloca mais um pilar, como vocês podem ver aqui, ó. Dessa maneira, porque senão vai dar aqui problema na construção. Então, é basicão aqui, ó. Coloca um pilar, salta um teto, coloca um pilar. O mesmo método que é utilizado para fazer pontes que nós vamos construir aqui. E agora eu vou construir aqui boa parte da base, vou quebrar aqui esses espinhos e já volto com vocês atualizando como é que está ficando e explicando também alguns pequenos detalhes para quem constrói. Afinal de contas, né, uma base de um construtor não pode ficar desse jeito que estava aqui, sem proteção e totalmente bagunçada, mas eu vou resolver isso hoje, assim eu espero. Boa parte da construção já foi feita, como vocês podem ver aqui, e agora eu vou começar colocando aqui o baldrame, né? O baldrame, que basicamente é a fundação de trilho de cerca, eu vou colocar aqui para fazer alguns detalhes aqui na frente da base.
Não é porque eu vou expandir para colocar os dinos que eu não vou fazer nenhum detalhe, tá? Já que vai ser uma parte que estará diretamente interligada na base, não faz sentido eu deixar sem organizar, né? Esse item que eu vou utilizar aqui hoje é um item que eu nunca tenho utilizado. Que é uma parede que ela é... Acho que é um pouco mais fina que a parede normal. E é vertical, que é essa aqui, ó. É um item que eu acho que vai economizar um pouco de espaço, ó. Eu acho que ela não é exatamente do mesmo tamanho de uma parede, mas já funciona. Eu vou deixar um pequeno espaço entre elas para fazer esse detalhe, tá? Então eu vou deixar esse pequeno espaço e aqui do lado de dentro da base, ou do lado de fora, provavelmente, eu vou colocar alguns espinhos. Tem poucas criaturas que conseguem passar por essa pequena fenda. Acho que só pegou Mastax e Formiguinha que consegue passar, mas eu quero evitar esse problema. Aqui na base eu já perdi várias criaturas sem querer, que caiu dinos aqui dentro, ou até mesmo spawnou aqui dentro. Então vou colocar praticamente 100% da base cercada com Behemoth, tá? Com um portão gigante. Eu vou ter que fazer aqui algumas coisinhas, por exemplo, para me construir em alguns locais que vai ter pedra, vai ter árvore, eu vou ter que desativar aquela opção que é de obstrução de estrutura. Então eu vou ter que remover aquela opção para me conseguir construir dentro de pedra, dentro do chão. Eu quero fazer uma base um pouco mais... Ixi, eu tenho que olhar com argentado isso daqui. Eu quero fazer a base um pouco mais fluida, então eu vou tentar interligar a base com o chão, com as árvores e tudo mais, para ficar um pouco mais bonito esteticamente. Se eu não me engano, depois que eu construir aqui, eu posso ir lá e novamente ativar essa opção, para evitar que eu construa coisas erradas ou vazando pela parede. Mas enfim, eu já volto com vocês. E para finalizar aqui essa parte, ó, como eu disse para vocês, eu construí aqui já os portões, os berremotes. Eu tive que ativar a opção porque naquela parte da árvore ali eu não poderia construir porque a árvore ocupa um espaço, então eu fui lá e desativei a opção de obstrução de construção. Aqui eu já posso interligar a base, já que eu construí tudo que eu precisava construir, utilizando pilar e tudo mais, então sem problema algum. E vamos finalizar aqui agora essa primeira parte. Essa aqui foi a parte mais simples, por incrível que pareça, agora vem a parte complicada. Essa expansão que eu fiz aqui foi uma expansão bem tranquilinha. Eu vou colocar aqui até um pouco de parede para evitar que escorpião entre, que uma criatura entre. Mesmo que eu já tampei com rampa, como vocês podem ver a rampa está tampando lá, ó. Eu quero deixar um pouco mais bonito esteticamente, então colocar aqui a parede é o melhor que nós temos. Olha só. Antigamente, provavelmente, essas pedras tampariam essa parede. No caso, não permitiria que eu construísse. Mas como eu desativei aquela opçãozinha de obstrução... Ah, estou falando em você, né? É um pouco mais tranquilo. Se eu não me engano... Poxa, não morre não? Vou cair de topor, né? Vou. Se eu não me engano, quando nós desativamos a opção de obstrução, provavelmente vai começar a spawnar recursos aí dentro das construções. Talvez sim. Mas eu vou testar isso depois. E agora vamos para a parte da direita. E é aqui na direita que a brincadeira fica um pouco mais pesada. Aqui na direita a expansão vai ser muito maior do que era. Eu vou colocar aqui, ó, como sempre, fundação. Eu vou fazer aqui a extensão, quebrar tudo. E depois que eu finalizar, eu vou lá e conecto na base. Desse lado direito, eu quero fazer um espaço para colocar ovos, um espaço para colocar criaturas que eu não utilizo mais, que antigamente eu formava ovos com elas, como Parasauro, Terrorbird, Raptor. Então eu quero esse espaço ser muito grande. Então vai ser um espaço muito grande. Como vocês viram, eu comecei a expandir a base, não só para melhorar a proteção, mas para aumentar também o espaço que eu tenho para utilizar. Então aqui vai ser o real problema, porque eu vou ter que utilizar muita parede para tapar aqui a parte feia. Só de pensar dá trabalho já. Mas enfim, vamos ver como é que eu vou conseguir moldar esse ambiente aqui. Eu até fiz uma jaula ali para começar a matar as criaturas e principalmente os materiais que eu tinha começaram a acabar. Então boa parte das coisas que eu fiz já acabou e eu vou ter que voltar a farmar. Isso porque eu tinha muita argila na bancada química, tinha argila também aqui no cofre, na bancada, madeira, palha, fibra, que é o que eu utilizo para fazer aí os itens. Aqui nós temos uma boa quantidade de cacto, ainda a argila para fazer vai cacto e areia. A areia é pesadinha, mas o cacto é tranquilo de farmar. E eu farmo aqui a palha utilizando o Moranatopus, tá? Então é um pouco tranquilo, só demora mesmo, porque esse é o real problema. Fibra nós temos, que eu farmo com Megatherium, e o resto tudo acabou. Então vamos voltar à construção aqui, porque como eu disse, a parte fácil já foi, agora vamos para a parte difícil. Eu nem sei quantas horas tem que eu estou construindo aqui, mas provavelmente vai levar mais algumas.
E vai ser um pouco complicado, mas eu não vou nem pensar muito nisso, porque cada vez que eu penso, eu fico um pouco mais entediado. Mas enfim, let's go. Praticamente finalizada aqui a expansão. Esse espaço será um espaço para colocar as oves. Eu irei colocar elas aqui como se fosse um expositor. Basicamente vai ser um frigorífico, já que quando eu precisar matar alguma ovos eu vou lá e mato. Provavelmente isso não vai acontecer nunca, já que as ovos serão mascotes. Até porque eu tenho todas as kibbles do jogo já, então eu não preciso mais utilizar a carne das ovos, tá? Então elas serão apenas como um artigo decorativo mesmo. Aqui eu terei que colocar alguns espinhos, ó, onde ficarão alguns espaços, e provavelmente eu terei que colocar mais uns 2 ou 3 portões aqui. Aqui era onde a antiga base ficava, ó, nesses espinhos aqui. Eu apenas deixei isso daqui para vocês verem como é que é. Eu vou começar a organizar a base a partir de agora, começar a organizar esse lado esquerdo, né? Porque o lado direito já organizei parcialmente, e irei começar a matar algumas criaturas. Como eu havia dito lá no começo, tem vários Carnotauros e também vários Rex que precisam ser abatidos, porque são inúteis, nível baixo e tudo mais, então eu vou virar todo mundo XP. Na minha esquerda lá, eu fiz um quadrado, aquele quadrado eu coloco Rex, Carnotauro, eu solto eles, né, eu rejeito eles, vou lá e abato. Por que eu fiz aquele quadrado? Aquele quadrado, eles evitam que a torreta atire nas criaturas, então o quadrado lá é para proteger as criaturas de a torreta matar. Então é tranquilo para farmar, tranquilão, tudo mais. Aqui não teve problema nenhum para construir, tá? Apenas alguns probleminhas aí mesmo de material, que foi muito material para construir aqui, e esse local será bem organizadinho. Então vai demorar mais um tempinho, mas eu volto com vocês. Provavelmente já tem umas 4 horas de construção, talvez, mas a questão mesmo é o farm. Aqueles Rex eu vou matar boa parte deles, seja eles domados ou filhotes. Eu irei deixar apenas uns 3, 4 Rex, porque eu não quero ficar acumulando Rex ou gastando Criopod, mas eu vou decidir isso depois. E finalmente, após um bom tempo, consegui organizar toda a base aqui. E vocês vão ver como é que ficou. Eu vou apenas finalizar aqui, interligando a base e colocando algumas tinas também. Vou aqui tentar tapar um pouquinho para vocês. Nós vamos aqui interligar, já que eu acabei a construção, como eu disse. Vamos interligar aqui agora, ó, toda a base na nova expansão. Ficou bem da hora a expansão, maior do que eu esperava, tá? Construir com Adobe é bem interessante, a cor do Adobe. E pronto, a base ficou exatamente assim após a expansão. Várias proteções com berremutes, com paredes. Poucas criaturas quebram Adobe, tá? E aqui nesse local que eu estou, praticamente nenhuma fará isso. Acho que só o Golem que dá dano em Adobe, mas aqui eu consigo matar utilizando aí o Tilacoléu. Tudo bem organizadinho, como vocês podem ver. Espaço agora eu tenho. Eu fiz aqui um filhote da ovelha negra, como vocês podem ver aqui, ó, que foi a ovis que eu domestiquei agora há pouco. Que eu acho que eu não mostrei pra vocês, mas foi simples, só dar um bolinho pra ovis. E aqui tem mais uma ovis laranja, que é uma fêmea. Eu vou tentar procurar mais algumas ovis coloridas, mas eu vou começar a organizar essa parte interna aqui também. Vou colocar aqui 2 jaulas, que é uma jaula para o escaravelho, para ambos, né, os escaravelhos. Inclusive, eu vou desativar depois a opção ali de obstrução, porque essa opção que obstrói, né, as construções é bem interessante, já que ela deixa um pouco mais reto a base. Então vou ativar ela depois. Mas enfim, vou guardar aqui os escaravelhos. Eu não vou guardar a chatina, porque a chatina já achou o local dela. Então o local dela é ali, perto da panela. E não tem problema. E vou apenas organizar os escaravelhos, porque eles ficam andando por aí. Nem sempre, mas é bom deixar eles guardadinhos aqui, ó. Porque assim não tem problema. Ficou exatamente em cima do cano, ó. A Bulgária por conta disso. O lobinho vai ficar aqui dentro, tá? O lobinho vai ficar aqui dentro. Eu gostei mais de deixar ele aqui. Até tentei tirar ele lá pra fora, só que eu achei mais interessante colocar ele aqui, ó. Ficou meio que um local dele já. A cor dele também é bem interessante, então vai ficar aqui mesmo, ó. As ovos eu não deixei aqui porque eu comecei a ter muitas ovos, então não ficaria legal elas ficarem aqui. Mas enfim, estufa organizada, gaiolinha para os escaravelhos, o lobinho vai ficar aqui, as ovos quando crescer eu vou colocar todas elas no mesmo local que estão ali. Aqui eu coloquei a skin do Dino, e olha só como fica. Essa pose que tem aqui é uma pose meio que uma ascensão, e olha só como fica o Dino na pose de ascensão, isso aqui é muito da hora. Flutuando aqui, ó, eu até pintei essa outra skin aqui de Dino, eu tenho mais algumas skins de Dino ali, ó, e olha só, bem da hora isso daqui. E eu acabei conseguindo vários ovos de dragão nesse meu período de tempo para fazer mais kibble. E o mel também produziu muito mel. Produziu mais ou menos 7 méis cada colmeia. Então, para vocês terem noção do tempo que eu passei aqui. Então, foi muita coisa. Olha só como ficou a base. Cara, isso aqui ficou muito legal, tá? Muito legal aqui. Depois que eu interliguei tudo na base, ficou mais da hora do que já era. Olha só como ficou isso aqui.
Tudo bem interligadinho, perfeitinho, ó. As muralhas gigantes que nós temos aqui de Adobe. Não se preocupe, porque raramente vai ter uma criatura alta para morder aquelas criaturas que eu tenho ali, tá? Aqui não spawna Rex, aqui só vai ter Golem mesmo, e Golem é tranquilo de matar e raramente vai me atacar. Aqui eu não coloquei Behemoth ainda, porque faltou material, mas tem uns espinhos aqui por enquanto, tá? Tudo está devidamente lacrado, provavelmente não haverá mais invasões, porém, as torretas continuam cheias de munição e ligadas, então caso aconteça alguma coisa, tudo estará tranquilo. Carnotauro para fazer boss, ó, 19 Carnotauros, tem aqui algumas coisinhas que sobrou para me matar, na minha direita, sobrou aqui alguns Rex, os outros eu matei. Eu não quis gastar Cryopod guardando Rex, tá? Então eu não gastei Cryopod. Hextech, nós temos aqui a jaula que eu falei para vocês para abater criaturas, então eu coloco as criaturas aí, rejeito elas, vou lá e mato para ganhar XP. Aqui fora também tudo protegido, com sucesso, coloquei alguns espinhos aqui nos locais que ficavam, né? Com espaçamento aqui, ó. Em alguns locais que ficavam com espaçamento. Isso aqui foi como ficou o resultado. Ficou muito da hora, tá? Nossa, muito da hora. É por isso que vale muito a pena fazer detalhes, mesmo que seja apenas uma pequena expansão aqui na base, ó. Vale muito a pena fazer detalhes, porque isso muda a frente da base. Olha só a diferença que deu agora no ambiente aqui da base. Com as expansões que eu fiz, ó. Cara, isso aqui tá coisa de outro nível, tá? Outro nível. Agora sim, a base está um pouco melhorzinha. A organização da base provavelmente vai durar por pouco tempo. Por que eu digo isso? Como vocês sabem, eu sempre incubo as criaturas aqui na incubadora e coloco na frente da base. Certamente eu farei isso novamente, mas dessa vez eu não vou deixar acumular criatura. As inúteis eu vou colocar naquela jaula para matar e as outras eu vou colocar para reprodução ou utilizar. Então, provavelmente vai ficar um pouco melhor, assim eu espero. Aqui nós fizemos aqui, ó, o espaçamento para agentáveis, que também serve para fazer boss, para tentar depois, tem 4 aqui apenas. Criaturas de farm, criaturas que eu não utilizo mais. Eu já até upei as agentáveis, algumas delas. Faltou upar mais algumas, se não me engano, e fazer mais alguns filhotes também. Aqui embaixo nós temos as oves, como vocês podem ver, todas elas com a movimentação livre ativa. Olha só como ficou da hora. Eu quero encontrar mais algumas oves de outras cores, ou então de mutação, né? E basicamente essa área que eu fiz aqui, ó, para as oves, é exposição, tá? E eu quero começar a colocar aqui algumas tinas. Como eu espalhei as criaturas pela base agora, eu vou ter que colocar aí umas 3 ou 4 tinas novas para não conseguir alimentar todas as criaturas sem que elas morram, tá? Eu vou colocar uma tina bem aqui, ó. Vou colocar depois carne, vegetais, para não morrer de fome. A tina dá para mostrar o rage aqui, ó. Então eu tenho uma noção, basicamente, de onde eu consigo alcançar utilizando a tina. E é por esse motivo que eu acho que eu vou ter que colocar mais umas 3 tinas por aí, ó. Porque tem dino na minha esquerda, tem dino ali na frente da base, praticamente. Então vou ter que colocar mais algumas tinas, tá? Olha só o rage. O rage não é pequeno, bem interessante o rage. E aqui nós temos criaturas herbívoras e carnívoras, então vou ter que colocar aqui frutas e também carne. Mas é um pouco mais tranquilo, né? Ficar abastecendo aqui as tinas é um pouco mais tranquilo. Até porque quando é apenas uma tina, ela gasta muito mais, né? Já que tem várias criaturas comendo de apenas uma tina. Como vai ser com as 4, vai ficar um pouco mais tranquilo. Os Carnotauros, todos eles já estão devidamente upados e selados também. Então, com celas e upados tranquilamente. Temos aqui o Golem também. Eu até pensei em colocar o Golem no modo pedra, mas como eu disse pra vocês, quando você sai do jogo e entra, o modo pedra do Golem volta a ser um Golem normal. Assim como o Megatério, quando está sentado, ele volta ao normal, o Golem também. Carnotauro, Argentavis, Parasauro, as criaturas que eu comecei aqui lá no começo, todas elas aqui na minha esquerda, que não utilizo mais, né? Nem para fazer ovos, nem para fazer ovo fertilizado, então não tem problema algum. Os Carnotauros, todos eles com mais ou menos 11k de vida e 500 de melee. Aqueles ali eu vou matar ainda, tá? É por isso que eu deixei eles separados, são inúteis. Então irão todos pro abate. Tem até um raptor ali que nasceu sozinho, porque eles colocaram o ovo fertilizado e a temperatura do ambiente mesmo incubou o ovo. Os Rex, todos eles eu matei, sobrou aqui apenas 4 Rex, 2 nível alto, um que eu domestiquei lá no início e esse outro laranja que é mutado. Não tive sorte com Rex até agora, fiz muito Rex, nenhum veio com status interessante, nem copiou aqui a vida e o melee do pai. Então vou tentar mais algumas vezes. Algumas coisinhas mais, ó. Tudo bem organizadinho, perfeitinho. Agora sim dá um pouco mais de gosto de jogar nessa base. E agora eu vou colocar uma tina bem aqui, ó.
Essa tina provavelmente não pegue tudo que precisa pegar, né? Eu acho que não. Mas não tem problema. É mais uma tina aqui para encher na base. Pois é, não pega tudo, mas não tem problema, tá? Eu vou encher aqui, mas botar mais uma tina ali na frente e mais uma tina ali perto da incubadora. Então eu vou colocar mais uma tina bem aqui, ó. Porque nessa parte do fundo eu vou colocar os Rex, já que é um espaço maior. Depois, no futuro, quando eu forrar um pouquinho mais de argila, eu vou fechar toda essa parte do fundo com berremoite. Vai ser mais ou menos uns 5 ou 6 berremoites aí para fechar essa parte do fundo. E aqui eu vou colocar mais uma tina, tá? Aqui os dragões de raio são apenas para farm de ovos, então tá tranquilo. Aqui eu coloquei os espinhos, ó, como eu tinha dito para vocês. Esses carnotauros agentáveis são os que eu utilizo para fazer ovos e tentar aí conseguir alguma coisinha, uma genética um pouco interessante. Mas, né, essa é para começar mesmo. Então nós temos os carnotauros agentáveis e os rex que eu estou fazendo ovos fertilizados. E o tiranos eu já parei de fazer o fertilizado, porque eu já consegui uns 5 ovos ali para incubar. Então eu vou incubar eles primeiro, ver se tem alguma coisinha, se não tiver, eu paro. Aqui tem mais uma tina. E finalmente podemos aqui finalizar essa expansão. A expansão demorou mais do que eu esperava, mas ficou bem legal. Ficou perfeito aqui. Agora eu consigo manusear melhor as criaturas, saber o que eu tenho, o que eu não tenho e o que eu preciso melhorar. Até os dragões aqui de raio, tem até mais um sobrevoando ali, mas basicamente já virou ponto turístico. Ele está sobrevoando aquela área desde o ataque que teve aqui na base, que um Tiranos invadiu aqui com alguns carnotauros, então ele está voando desde aquele momento. Mas a base ficou assim, ó. Acho que mais uns 5, 6 portões aqui. Eu consigo finalizar ela 100%. Mas ficou tudo organizadinho e perfeito. Agora sim podemos voltar a tentar expandir aqui a genética e tentar fazer alguns bosses. Então é isso, galera. O vídeo já ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal, comente e compartilha.